certo? Então o tema de hoje, como eu havia falado, é um tema bem recorrente, é um tema que acontece na maioria das vezes com pessoas idosas, pessoas com mais idade e pode acabar afetando também pessoas pessoas adultas, né, que não chegam ali na melhor idade. Andréia Camargo entrou. Boa noite, Andréia. Se estiver me ouvindo, dá um joinha aí, estiver me escutando, acena pra gente. A Andréia já é recorrente aqui nas nossas lives, né? Tem acompanhado bastante os nossos comentários e as nossas postagens e as nossas lives, então seja bem-vinda. Vamos lá. Luci Brunato também, seja bem-vinda. Se estiver ouvindo, dá um joinha, a gente está começando. Então, vamos retomar, certo? O pessoal que for entrando aí, a gente vai acompanhando. Então, o tema que a gente tem para falar hoje é acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. E qual que é a diferença dos dois? Na verdade, não tem nenhuma diferença. Na verdade, só existe aí uma questão de nomenclatura, uma vez que cérebro e encéfalo são as mesmas coisas, certo? Então, você pode utilizar qualquer uma das nomenclaturas. Então, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. E o que acontece com o... qual que é a causa do AVC, né? Qual que é a causa do acidente vascular cerebral? Nós temos diversos vasos sanguíneos no nosso cérebro, certo? Que fazem a irrigação sanguínea, que fazem o transporte de oxigênio para o nosso cérebro, enfim, diversas funções que são estabelecidas aí pelos vasos sanguíneos. E o acidente vascular cerebral, ele é dividido em dois. Ele pode ser um acidente vascular cerebral isquêmico ou ele pode ser um acidente vascular encefálico. Encefálico não, acidente vascular isquêmico e hemorrágico, certo? E qual que é a diferença de um e de outro, tá? O AVC hemorrágico, ele acontece quando há um rompimento, ou seja, causando aí uma hemorragia, então quando há o rompimento desses vasos sanguíneos no nosso cérebro, certo? E no caso, o AVC isquêmico é quando ocorre o entupimento, ou seja, a obstrução desse vaso sanguíneo causado ali por um coágulo e que também, né, denominado AVC, certo? E qual que é a diferença desses dois? Um, ele causa o sangramento, o outro ele causa a obstrução do vaso sanguíneo. Tudo bem, pessoal? Então a principal diferença entre um e outro é isso. Além disso, nós precisamos, antes de começar a falar sobre os primeiros socorros, antes de começar a falar sobre como você vai identificar um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, você precisa saber também a diferença entre derrame, entre aneurisma, entre AVC. Então muita gente fala, fulana de tal, a minha vizinha lá, ela teve um derrame, a minha cunhada lá, ou a minha avó teve um aneurisma, ou o meu pai teve um AVC. E qual que é a diferença entre esses termos? Qual que é a diferença entre AVC, entre derrame e entre aneurisma? Bom, a diferença entre derrame e AVC não é nenhuma, né? O derrame está mais relacionado ao termo mesmo que é utilizado, o derrame, ou seja, um acidente vascular encefálico hemorrágico, ou seja, quando há, né, se você ligar as palavras, o derramamento de sangue, então ele tem essa mesma denominação, ele tem essa mesma característica. Então o AVC hemorrágico e o derrame são as mesmas coisas. E o aneurisma, né? Qual que é a diferença desses termos com relação ao aneurisma? O aneurisma, ele é um sinal, ele é uma condição que pode evoluir para um AVC. Então, o que é esse aneurisma? O aneurisma, ele ocorre quando há o aumento, né, dos vasos sanguíneos. Então, esse vaso sanguíneo, ele aumenta, certo?
Em decorrência disso, esse vaso sanguíneo ele fica um pouco mais fino, então as paredes desse vaso sanguíneo elas ficam mais finas por conta, né, desse alargamento, e há uma grande chance dessa pessoa ter um AVC hemorrágico. Então o aneurisma ele é quase que uma predisposição para que ocorra um AVC hemorrágico. Então na verdade, o alargamento dos vasos sanguíneos causando ali o afinamento desses vasos, podendo evoluir para um AVC hemorrágico. Bem, então é importante que você tenha esse conhecimento relacionado às diferenças. É lógico que isso na prática, se uma pessoa falar que teve um derrame, que teve um AVC ou que teve um aneurisma, você consegue identificar ali, mas na hora do vamos ver, isso é termo técnico, os primeiros socorros eles estão bem relacionados entre um e outro. Tudo bem? Então, seguindo aí, vamos partir agora para os sintomas, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas desse acidente vascular cerebral, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico. O que acontece, pessoal? Quando você tem um rompimento ou a obstrução de um vaso sanguíneo no seu cérebro, existe ali uma interrupção, né, da passagem sanguínea, seja ela pela hemorragia ou pela obstrução, certo? Então o que acontece? Você deixa de fornecer sangue, você deixa de enviar sangue para uma determinada região do cérebro. Então, como principal sintoma, ou um dos principais sintomas relacionados ao AVC, nós temos o quê? A dor de cabeça. Então é uma dor de cabeça muito grave, é uma dor de cabeça súbita, onde a pessoa, ou seja, aquela vítima ali de AVC, ela não consegue determinar qual foi a causa. Então ela pode estar bem, ela pode estar sentada vendo televisão, por exemplo, e ela tem aquela cefaleia, aquela dor de cabeça muito grande, sem saber determinar o que causou essa dor. Então, um dos principais sintomas relacionados ao AVC é a dor de cabeça sem causa específica. Além disso, né, nós sabemos que existe também, por conta dessa falta de irrigação sanguínea no nosso cérebro, nós temos algumas funções prejudicadas. Então, a pessoa que está sofrendo de um AVC, ela pode ter a visão comprometida, então ela pode ter uma perda súbita ou uma vista embaraçada em um ou em ambos os olhos. Ela pode ter uma dormência, ela pode ter uma fraqueza em algum dos membros, certo? Então, né, a gente sabe que isso também afeta os movimentos de uma pessoa que está sofrendo de um AVC. Além disso, ela pode ter uma fala comprometida, então ela pode pronunciar algumas palavras e você não consegue determinar, você não consegue reconhecer o que aquela pessoa está falando. Então todos esses são sintomas relacionados ao acidente vascular cerebral. Então você precisa ter uma noção bem específica desses sintomas, você precisa verificar o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está fornecendo para você de informação, para conseguir estabelecer se, né, o caso que ela possui ali é um caso de AVC ou de alguma outra doença. Tudo bem? E como é que nós fazemos isso? Como é que nós estabelecemos um parâmetro mais exato para a gente ter um possível diagnóstico de que essa pessoa está sofrendo um AVC? Existe uma escala médica que é utilizada por médicos, por profissionais de saúde, que a gente utiliza com bastante frequência no momento de traçar um possível diagnóstico de AVC, que é a escala de Cincinnati, certo? Essa escala de Cincinnati ela foi estabelecida para que existam parâmetros para que você consiga identificar quais são os principais sinais, quais são os principais sintomas e fazer o acionamento de um socorro médico especializado de imediato a fim de preservar a vida dessa pessoa. E por que a gente fala de um socorro médico especializado?
Porque é muito importante, pessoal, você ter em mente que as primeiras horas em que você reconhece os sinais e os sintomas de AVC, bem como o atendimento médico dessa pessoa que teve o AVC, as principais horas, as principais 3, 4, 5 horas no máximo são extremamente importantes para que a gente reduza as sequelas dessa pessoa, reduza os riscos dessa vítima. Então a gente precisa ter essa noção, a gente precisa se certificar de que essa pessoa pode estar sofrendo um AVC e acionar o socorro médico de emergência, o socorro médico especializado, ou encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro de maneira rápida, de maneira urgente, para que ela não tenha mais sequelas relacionadas a essa doença. Tudo bem? Então, como é que nós fazemos isso? Como é que nós traçamos esses parâmetros relacionados à escala de Cincinnati? Bom, pessoal, é muito fácil, tá? E o próprio termo, né, a própria sigla relacionada a essa escala de Cincinnati, ela é muito fácil também de se lembrar. Por quê? Porque é um termo que a gente usa com frequência. Então, esse termo é o SAMU, certo? Que é igual ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Então, né, foi feita essa adequação para que seja fácil o reconhecimento e para que seja fácil de você lembrar no momento de você proceder com essa escala de Cincinnati. E por que a gente fala isso, né? Por que foi adequado esse termo aqui para o Brasil? Porque nos Estados Unidos existe um termo chamado FAST, que também é utilizado por uma sigla, onde você vai testar algumas ações relacionadas a essa vítima, para que ela reaja e para que você tenha o diagnóstico, ou possível diagnóstico do AVC. Além disso, né, esse diagnóstico FAST, essa sigla FAST, ela foi atualizada, ela foi modificada com o tempo e ela tornou BFAST, ou seja, BEFAST, que você consegue também utilizar outros parâmetros, utilizar outros testes que você vai aplicar nessa pessoa para verificar se realmente ela está sofrendo de um AVC ou de um AVE. Tudo bem? Mas aqui no Brasil nós utilizamos o SAMU e é um termo muito prático, é um termo muito fácil de se lembrar e é muito fácil de reconhecer e de praticar. Então vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre o SAMU relacionado aí à escala de Cincinnati, como você vai proceder para que essa pessoa, para que você faça esse teste e para que você tenha um possível diagnóstico de AVC. O primeiro termo, que é o S, você vai utilizar, o S ele significa sorrir. Então você vai fazer o seguinte, você vai pedir para a pessoa parar na sua frente, certo? E você vai pedir para ela sorrir para você. Então, o movimento de um sorriso é esse, né? Então, ela vai mexer ambos os lados da boca, tá? Uma pessoa que está sofrendo de um AVC ou de uma AVE, ela, no momento em que vai sorrir para você, um dos lados da boca vai estar paralisado ou vai ter uma dificuldade em sorrir. Então ela vai te dar um sorriso torto, mais ou menos assim. Certo? Então você vai conseguir verificar que, bom, essa etapa relacionada ao SAMU e relacionada à escala de Cincinnati, ela, vamos dizer assim, ela reprovou. Então existe alguma chance dela estar sofrendo de um AVC. E qual que é o segundo teste que você vai proceder? É o A, e o A está relacionado ao abraço, mas não tão relacionado ao abraço, mas os braços em si. Então o que você precisa fazer com essa pessoa? O que você precisa pedir para que essa pessoa faça? Primeiramente você vai pedir para ela se levantar, então ela de pé, você pede para ela fechar os olhos, tá? E eu já explico por que você tem que pedir para que ela feche os olhos. E você vai pedir para que ela estique os dois braços dessa forma, certo? E o que acontece? Se essa pessoa estiver sofrendo de um AVC, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer esse movimento,
ou seja, esse braço ele vai ficar descompensado. E por que que a gente fala que a gente precisa pedir para a pessoa fechar os olhos? Porque é muito simples. Se essa pessoa estiver com o olho aberto e ela for fazer esse movimento, no momento em que ela tiver com os braços descompensados, ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar compensar. Então, de olhos fechados, ela não consegue verificar que esse braço está sofrendo ali um pouco de a queda desse braço. Então, ela não vai conseguir enxergar esse braço descompensando, e isso também indica um sinal e um sintoma relacionado ao AVC. Então, esses dois resultados já conseguem te dar quase uma certeza ou uma possibilidade de que essa pessoa está sofrendo um AVC. E por fim, né, o nosso M é relacionado à música, ou até mesmo relacionado a uma fala, uma frase. E o que que você precisa fazer com essa vítima? Você vai pedir para ela cantar uma música, certo? Então você vai pedir para ela cantar um parabéns para você, você vai pedir para ela falar uma estrofe de uma música, você vai pedir para ela falar algum poema para você, e você vai perceber que essa pessoa tem a fala enrolada, você não consegue entender o que essa pessoa pronuncia. Então você vai pedir para falar que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então ela vai falar o rato roeu, e você não consegue identificar, ou ela vai cantar um parabéns para você e esse parabéns ele vai ficar meio mole. Então você não consegue decifrar o que essa pessoa está falando. Então esses três testes que você produz, esses três testes que você procede com essa vítima, você consegue verificar que ela está em uma situação de possível acidente vascular cerebral e que você precisa, por fim, a nossa letra U do nosso SAMU é acionar um serviço médico de emergência. Então, diagnosticado esse possível AVC, o U ele está relacionado ao serviço médico de emergência. Então, com urgência pessoal, relembre, dentro daquelas 3 a 5 horas, você precisa encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro ou acionar o serviço médico de emergência para que ela seja transportada para o pronto-socorro, para que ela faça exames, para que ela faça diversos procedimentos para que seja diagnosticado efetivamente um AVC. Tudo bem, pessoal? Então esse é o principal teste que você precisa fazer, voltado ali aos primeiros socorros dessa vítima de acidente vascular cerebral e posteriormente as medidas em que você deve adotar, né, se essa vítima estiver realmente com um AVC. Então, quais são os primeiros socorros? Quais são as condutas que você deve proceder após efetuar ali a escala de Cincinnati? Primeiramente, você precisa fazer o seguinte, você precisa verificar se esse local é seguro, certo? Então, você precisa verificar se essa pessoa está num ambiente tranquilo, ela está num ambiente seguro, porque ela pode evoluir para alguma convulsão, e ela tendo uma convulsão, você precisa deixar o local livre de qualquer obstáculo, livre de qualquer coisa que possa gerar um risco para essa pessoa. Você precisa tranquilizar essa pessoa, você precisa manter essa pessoa segura, você precisa acionar o serviço médico de emergência dentro desse período que nós já falamos, certo? Uma coisa extremamente importante, pessoal, você precisa verificar qual foi o horário em que essa pessoa sofreu esse AVC. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o que pode acontecer? Você pode estar ali numa noite tranquila, se despedir dessa pessoa e essa pessoa vai dormir. E no momento em que ela acorda, ela está com esses sintomas de AVC, ou ela acorda sentindo dor de cabeça, ela acorda reclamando da dor de cabeça, ela demonstra para você alguns sintomas, alguns sinais que ela tem, e o que você precisa fazer, como é que você vai estipular esse horário, como é que você vai estimar o horário em que essa pessoa teve esse sintoma. Você vai verificar
o horário em que ela não teve esse déficit de saúde, né? Então, se ela foi dormir 9 horas da noite, ou se ela foi dormir 11 horas da noite e ela acordou sentindo esses sintomas, você tem que considerar que o momento em que ela estava ali saudável foi o momento em que ela foi dormir, ou seja, 9, 11 horas da noite, e prestar o atendimento de forma mais rápida possível, porque você não sabe se no meio da noite ela teve esses sintomas, e esse lapso temporal, esse período de tempo em que você está atendendo essa pessoa já ultrapassa as 3 ou 5 horas que nós informamos. Então, você vai sempre pensar que o horário em que essa pessoa sofreu, o horário que essa pessoa estava saudável, foi o horário em que ela foi dormir, e o horário em que ela acordou é que ela teve ali os sintomas, e você precisa agir rapidamente. Também com relação à convulsão, caso essa pessoa tenha um quadro convulsivo, você também precisa fazer o seguinte: você precisa anotar o horário da convulsão para informar o serviço médico de emergência, e além disso informar quanto tempo que essa pessoa convulsionou. Então existe uma diferença aí, preste atenção. Você precisa marcar o horário em que ela sofreu a convulsão e quanto tempo ela sofreu essa convulsão para passar para o serviço médico de emergência, porque você vai ser a ponte de informações entre essa pessoa e o serviço médico, tudo bem? Além disso, essa pessoa pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, se ela não estiver respirando, se ela não estiver emitindo algum som, ou se ela estiver emitindo aquele gasping, né? Para quem não sabe, o gasping é aquela respiração agônica, aquele ruído que a pessoa faz, mas isso não se confunde com respiração, pessoal. Então você precisa verificar essa situação, verificar se essa pessoa está respirando, e caso ela não esteja, você precisa iniciar as manobras de RCP, as manobras de reanimação ou de ressuscitação cardiopulmonar. Tudo bem? E, por fim, quando o serviço médico de emergência chegar, você precisa informar para eles qual que foi o período em que essa pessoa sofreu esse AVC. Então, se ela teve um AVC às 8 horas da manhã e o serviço médico chegou às 8h30 ou 9 horas da manhã, você precisa informar que ela já está nesse período de 1 hora com esses sintomas, para que eles façam um encaminhamento urgente para o pronto-socorro, para o hospital, e atendam essa vítima. E o mais importante com relação a esse horário é o seguinte, pessoal, porque dentro dessa faixa de horário, além de você conseguir evitar que essa pessoa tenha sequelas, evitar que essa pessoa corra um risco maior, dependendo da ocorrência que ela tem, então se ela tem um AVC isquêmico, os médicos eles conseguem dar uma medicação trombolítica, ou seja, aquela medicação que vai dissolver aquele coágulo, aquele trombo, certo? Que é o termo técnico utilizado, e essa pessoa vai se recuperar, então ela vai ter uma recuperação mais eficaz, evitando aí maiores sequelas. Tudo bem? Então é isso que você precisa saber. Você precisa saber o que é o AVC hemorrágico, o que é o AVC isquêmico, qual é a diferença entre um e outro, qual é a diferença entre o derrame, o AVC e o aneurisma. Então, lembrando que o aneurisma é o alargamento dos vasos sanguíneos no nosso cérebro, causando ali o afinamento dessas veias, certo? Que pode desencadear um AVC hemorrágico. Lembrar também, né, do período de 3 a 5 horas, que é extremamente importante para a saúde dessa vítima. E o principal que você deve saber é como você proceder com a escala de Cincinnati. A escala de Cincinnati é extremamente importante, é o principal primeiro socorro para que você tenha consciência, para que você saiba, né, traçar um possível diagnóstico para aquela pessoa que está sofrendo de AVC, relembrando que o SAMU você deve utilizar da seguinte forma: o S você vai pedir para a pessoa sorrir, o A você vai pedir para a pessoa esticar os braços, o
M, você vai pedir para a pessoa cantar uma música ou, né, falar um poema, alguma estrofe de alguma música, alguma palavra, alguma coisa, e ela vai demonstrar uma certa dificuldade em fazer esses testes e vai demonstrar para você que ela está sofrendo realmente de um AVC. E por fim, o U é que você precisa acionar o serviço médico de emergência com urgência, evitando ali para que a pessoa esteja num ambiente que cause algum risco, contornar a situação em caso de convulsão, ou seja, verificar se essa pessoa tiver uma convulsão, você colocar ela numa posição de descanso, você proteger principalmente a cabeça dessa pessoa, não tentar enfiar a mão dentro da boca para desenrolar a língua, porque isso é um mito, certo? Entre outras questões. Mas a principal é que você precisa saber como proceder à escala de Cincinnati e tomar essas devidas cautelas até a chegada do socorro médico especializado. Tudo bem? Então, pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, pode fazer a pergunta aqui, pode mandar por mensagem para a gente, pode deixar o seu comentário. Se você gostou, compartilha essa live com os seus amigos. Se você quiser fazer uma selfie agora, um print, a gente tira um print e marca a página Safe 365 aqui no Instagram e a gente vai recompartilhar essas postagens de vocês. E sigam aqui as nossas redes sociais, siga o Safe.365 aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos diversos vídeos relacionados a primeiros socorros, nós temos diversas informações relacionadas a esse tema e a diversos outros temas que você tem gratuitamente, você pode acessar de forma gratuita e aprender a como salvar vidas. Tudo bem, pessoal? Então, eu agradeço muito a audiência de vocês aqui na nossa live. Nós deixamos aqui o nosso convite para a semana que vem, já que nós falamos sobre convulsão. A live da semana que vem será sobre convulsão, certo? E como você deve proceder em relação a essa emergência clínica, certo? Quais são os primeiros socorros, quais são os sinais, os sintomas, o que é a convulsão em si. E agradecer vocês aí por nos seguirem nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal. Vou fazer uma pose aqui, brincadeira. Vocês podem tirar o print de vocês e marcar a gente, tá? E a gente vai recompartilhar esse material para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, uma boa terça-feira para todos. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem aqui que a gente faz questão de responder vocês, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês possam conhecer dos primeiros socorros e, acima de tudo, salvar uma vida, pessoal. Então, obrigado mais uma vez, uma ótima noite a todos e até a nossa próxima live. Até lá!